como que a gente está aqui conversando sobre ciências. Aí eu vou fazer uns minutinhos aqui para a gente recapitular o que é que a gente está aprendendo, o que já aprendeu e o que vai cair na prova. Então, é o seguinte, no conteúdo da prova de vocês, eu coloquei o capítulo sobre saúde, sexo e sociedade. Na verdade, esse assunto, ele aborda os métodos contraceptivos e as DSTs, tá? Aquela outra parte de sistema endócrino, de órgãos sexuais, eu não cobrei na provinha que vocês vão fazer no simulado, né? Que vocês vão fazer no fim de semana. Então, eu coloquei sobre sexo, saúde e sociedade, que conversa ali sobre... Deixa eu só pegar o capítulo e confirmar. Peraí. Pegar o capítulo certinho aqui e falar para vocês. É o capítulo 9. Uma olhada aqui. É o capítulo 9 do livro de vocês, tá? E o outro conteúdo da prova, então, o capítulo 9 todinho. Sexo, saúde, sociedade, DSTs, métodos contraceptivos. É isso que eu coloquei as perguntas. E as outras questões são de sistema nervoso. Na última aula, mas aí você vai olhar e falar, professora, mas lá no livro não tem sistema nervoso. E aí, eu queria relembrar a vocês que eu disse que o conteúdo do sistema nervoso é um conteúdo muito importante, que vocês precisam aprender. Só que por causa da reformulação da BNCC, ele foi tirado do 8º e colocado no 6º. Aí, o que acontece? Vocês já, graças a Deus, já passaram do 6º em tempo. Então, vocês iriam para o ensino médio sem entender sistema nervoso, porque vocês não aprenderam no 8º, né? E aí, eu trouxe o ensino sobre o sistema nervoso. Outro ensino também que não tem para vocês agora e que eu vou ensinar é genética, tá? Genética também é conteúdo, introdução à genética, é conteúdo do 8º ano, vocês não têm introdução à genética. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar sobre, terminar hoje o sistema nervoso, e aí, gente, nós vamos conversar um pouco sobre genética, e só depois... Ah, não, eu tenho que falar sobre plantas com vocês, que tem aqui no livro, que eu ainda não falei, e aí só depois eu vou para a última unidade, que é sobre previsão do tempo, luas e constelações, que esse assunto já não é um assunto tão relevante para o ensino médio, né? Previsão do tempo, luas e constelações e produção de energia. Produção de energia mas assim, é isso, tá? Então, nós vamos ver alguns assuntos que não estão nos livros. Já conversei com a Thaís sobre isso, e é muito importante. E aí, eu preparei o material didático, eu preparei os slides sobre o sistema nervoso, e eu mandei para vocês na semana retrasada, antes da semana do feriado. Então, quando você for estudar para o simulado, estude esse material que eu vou usar aqui na aula de hoje, para a gente finalizar e relembrar o sistema nervoso, que são os slides. Outro aviso. Vou até colocar aqui na tela, que são 2 tarefas, vou compartilhar com vocês, tá? Que são 2 tarefas sobre o sistema nervoso. Deixa eu compartilhar. Essa aqui é a primeira tarefa, que foi essa tarefa da semana de 6 a 9. Aí depois tem a outra semana, que foi o feriado, e tem a semana da agora. Hoje, enviei hoje cedinho, uma outra tarefa que eu vou mostrar para vocês qual é, tá? Então é o seguinte, na live de amanhã, nós vamos corrigir essas tarefas, tá? Eu vou corrigir essas tarefas aqui, do número 1 ao número 7, que foi enviada para vocês dia 6, tá? E é a tarefa da semana. Tá lá na plataforma. E a tarefa aquela lá de marcar X? Qual a tarefa de marcar X? Questionário. Eu só enviei... tá, é o que eu enviei hoje. Vocês já receberam? Já? Que bom. Então, vocês vão... presta atenção. Vocês vão fazer... Essa daqui foi do dia 6, tá? Depois eu não enviei mais, porque foi feriado, não era para enviar, né? Semana passada. Aí, eu vou mostrar outra aqui, que é essa que o Guilherme tá falando, que pode ser que alguns alunos ainda não viram, porque eu enviei hoje, de manhã. Peraí, gente. A Mariana tá escutando um desenho aqui, da altura do... Mariana! Abaixa a TV, filha, por favor. Que é essa daqui, ó. Essa tarefa, ela foi hoje para vocês. Eita, eu tô falando muito alto. Se você quiser pra lá. Natália, confundi. Tá. Essa daqui foi hoje, tá? Tá com a data de ontem, porque eu sempre me referenci pela segunda, mas eu acabei enviando ela hoje cedinho. Deixa eu aceitar o colega aqui. E aí, meninos, é o seguinte. Vocês vão fazer essa tarefa hoje para mim. Hoje. Tá? Ela já deve estar no WhatsApp, às vezes eles enviam primeiro no WhatsApp, mas eu vou estar falando com as meninas para elas postarem também essa atividade na plataforma,
tá? E para vocês fazerem ela hoje à tarde, porque nós vamos corrigir essa tarefa aqui amanhã. E aí, gente, eu quero que vocês vão me mostrar. Por que eu coloquei de marcar X? Na verdade, tem muito aqui de VOF. Queria até explicar para vocês. Essas aqui é para você julgar se é verdadeiro ou falso, tá? Eu tentei colocar aqui no final, mas eu não sei se eu coloquei em todas. São todas questões de essas que tem esses parênteses no começo. Você vai julgar se é falso ou verdadeiro, tá? E colocar para mim a justificativa da falsa. Por que tá falsa? Onde que tá o erro que levou aquela questão a ser falsa, tá? São 12 exercícios. Então, assim, não é discursivo, são todos objetivos, né? De marcar o xizinho. E aí vocês podem responder no caderno, se vocês quiserem. Se você tiver impressora, o que não é nem um pouco necessário. Se você quiser imprimir, responder aqui e guardar também, fica por sua conta. Mas não é necessário, né, gente? São 4 folhas, não precisa. Você pode só ir lá no seu caderno, colocar a atividade da semana, 19 a 23, e as questões. E aí, amanhã, na live de amanhã, eu vou perguntar para vocês. Eu vou chamar aleatoriamente aqui pessoas no chat que estão presentes na aula para responder. E aí eu posso estar agregando algum valor a isso de participação, tá? Então é isso. Aí hoje nós vamos agora relembrar um pouco do sistema nervoso. Eu vou usar o slide. Esse slide também que eu vou projetar. Então, sobre as tarefas, alguma dúvida antes de eu passar aqui para o slide, gente? Então, são 2 tarefas de sistema nervoso. Uma do dia 6 e essa agora do dia 19, tá? Todas vão ser corrigidas na live de amanhã, para vocês ficarem preparados para a prova do fim de semana aí, o simulado que vocês vão fazer no fim de semana. Agora, nós vamos para o slide, que é o slide da matéria. Peraí. Deixa eu abrir ele aqui. Esse daqui. Diana, onde que você tá? Oi? Oi, Eloá. Eu não vi ele nessa tarefa, não. Ah, essa última atividade que eu mostrei? É. Essa eu enviei hoje cedo. Vai mandar daqui a pouco, eu acho. Essa eu enviei. Às vezes é porque ele tem a. Não sei, não sei como o Guilherme sabia, mas essa atividade, gente, ela vai ser enviada. Eu enviei hoje de manhã. Aí vocês vão receber aí hoje. Eu vou estar avisando para as meninas enviarem o mais rápido possível para vocês hoje ainda. Tá? Nem que seja pelo WhatsApp, que vocês recebem também pelo WhatsApp. É para enviar para a plataforma? Oi? Deixa eu ver se ela já está na plataforma. Peraí, que dá para eu ver aqui e falar para vocês. Está aberto aqui. Deixa eu só ir carregando. Enquanto carrega aqui, eu vou projetar o slide. Deixa eu ver se eles já colocaram aqui. É que eu sei de tudo, professor. Ah, eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Ai, gente. Tá Ô tia, e o meme da Maria Eduarda? É o quê? Fala de Cara, novo. viu? O quê? O Não meme vi. da Maria Eduarda? PM? Aniversário. Hoje é aniversário da Não Maria? viu? Não entendi nada, Pedro, que você falou. É um meme de um aniversário de uma menininha chamada Maria Eduarda. Ah, não. Não viu ainda? Não. Nossa. Eu tô sem Instagram essa semana, tô fazendo um detox de rede social. Aí, eu não tô vendo nada. Ah, gente, na verdade já tenho tempo, eu vou ficar um tempo sem rede social. Desde o dia eu entrei no último dia dos professores e não tem data para voltar. Provavelmente eu volto daqui a um mês. Só que eu tenho uma prima, aí eu falei isso com uma amiga minha, falei, mas eu te vi online. Eu falei, não, é porque eu tenho uma prima que olha que babado, vou contar rapidinho, tá gravando. Ela eu sigo o ex-namorado dela, porque ele trabalha comigo numa escola. E ela gosta de ficar bisbilhotando a vida dele. Aí ela não segue ele, mas eu sigo. Aí ela entra pelo meu Instagram para ver. Aí muita gente fala, eu te vejo online. Aí eu falei, gente, não era eu. É com certeza, era aquele. Ai, gente, eu falei, aí esse dia eu não sei quem me falar isso. Eu falei, não, nem tô mexendo com o Instagram esses tempos. Então, não, Mari, tem dó. Gente, vocês já fizeram isso? Eu acho isso muito, muito engraçado. Meu Instagram tem 4 pessoas vinculadas para fazer só isso. 4 amigos e amigos só para fazer isso. Ah, ó, não não colocaram aqui a atividade na plataforma ainda não. Essa que eu mostrei para vocês que do dia 19, que é esse monte de pergunta aí de marcar X. Mas eu vou estar... Oi. Diana.
É pra você me seguir no Instagram, viu? Ah. Você não me segue, só eu que Eu vou- te sigo. Eloá Acho revoltada. engraçado. Eu vou seguir, Eloá. É porque também. Ela também era assim comigo, ela me deu um follow. A Samuca lá. também já Um veio me follow. cobrar, eu fui. Mas quando me pede, eu sigo, gente. É porque às vezes eu esqueço. Mas eu sou bem desligada no Instagram. Mas eu vou seguir. Eu vou pedir minha prima para entrar lá e seguir você. Meninos, seguinte. Então, ó, a atividade que eu falei com vocês, do dia 19, eu olhei, acabei de olhar aqui na plataforma. Não tá disponível ainda. Eu vou conversar com a Vanessa para ela disponibilizar essa atividade hoje, tá? Para vocês terem acesso a ela e à tarde vocês conseguirem responder, para amanhã a gente trabalhar ela aqui na live, tá? E agora vamos para o slide do sistema nervoso. Vamos conversar sobre ele agora. Eu já tinha explicado para vocês muitas coisas na nossa última live, né? Sobre o sistema nervoso. Mas vamos lá, Mari, deixa a mamãe trabalhar, tá? E vamos lá, essa menina que tá me tirando do prumo. Crianças do meu coração, prestem atenção aqui. Quando a gente trabalha sobre o sistema nervoso, primeira coisa que a gente vai fazer é entender a função do sistema nervoso. Para que serve esse sistema nervoso? É um sistema, gente, que é responsável pelo, como diz aqui, ó, pelo ajustamento do corpo. Ele vai fazer o seguinte: o sistema nervoso ele vai captar informações, tá, do meio externo, e essas informações vão ser levadas para o meio interno do nosso corpo. Além disso, ele comanda outras ações do nosso corpo, funcionamento de órgãos, né? Enquanto você está lá dormindo, sonhando, né, de boa, seu coração continua batendo. Seu sistema digestório, se você se alimentou à noite, né? Você foi lá, comeu aquela pizza, aquele sanduíche, aquela jantinha super legal que sua mãe fez à noite. Você vai deitar, de boa. Mas o seu sistema digestório, ele tá ali, trabalhando, ele tá digerindo. Então, esses comandos, seja comandos que a gente fala voluntários ou involuntários, tudo isso é comandado pelo nosso sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, ele tem essa ação de controle. O sistema nervoso, ele trabalha muito assim, lado a lado com o sistema endócrino, que foi o sistema que nós já aprendemos, que era aquele sistema responsável por liberar alguns hormônios, e aí os hormônios também têm uma ação de controle no nosso corpo, né? Então, nós vimos ali que nossas emoções, até a nossa afinidade por alguém é comandada por alguns hormônios, tá? Então, assim, esses dois sistemas, sistema nervoso e o endócrino, são os sistemas que vão comandar, que vão ajustar, que vão regular as nossas ações, sejam elas voluntárias, ou seja, você está ciente daquilo que você está fazendo, ou não. Atos involuntários também, como movimentos de órgão, funcionamento de sistemas, também são comandados pelo sistema nervoso e endócrino. E aí, é o seguinte, focando agora aqui no sistema nervoso humano, tá? Ele tem uma divisão. Ele é dividido em central e periférico, ok? O sistema nervoso central é esse aqui desse eixo, ó. Você vai pegar o seu corpo, vai analisar nesse eixo aqui, você vai pensar, é o central. E o periférico, o nome ajuda, ó, periferia. Quando alguém fala assim, fulano mora na periferia. Aqui em Goiás a gente não usa muito isso, né? A gente escuta isso mais lá pro Sudeste, né? Lá pro na periferia de São Paulo. Aqui em Goiás, por exemplo, se a gente falasse, a gente moraria, eu não sei se Anápolis seria periferia de Goiás, mas assim, vamos pegar o centro, né? Nem vamos pegar de estado, vamos pegar a nossa cidade, Anápolis. Quem mora lá no centro, no Jundiaí, ali mora na parte central, seria o sistema nervoso central. Eu que moro aqui no Vale do Sol, que é o Recanto, não é nem o Recanto do Sol, ele é para lá do Recanto do Sol, com certeza eu moro na periferia. Quando a gente fala periferia, já pensa assim, a gente ligou bairros periféricos a bairros violentos e pobres, não que não seja, né? Mas não é tanto. Mas assim, periférico é aquilo que está mais distante do centro, no polo central. Então, se eu tenho o centro da cidade, seria o sistema nervoso central, né? E os bairros que estão longe, tipo aqui onde eu moro... Então a Jaiara seria um bairro periférico, mas... Isso, em relação ao centro, sim, a Jaiara seria um bairro periférico, o IAPC seria um bairro periférico, até se eu pegar lá esses condomínios chique, Anaville, né, tem gente aí que mora aí, seria periférico em relação ao centro, porque está longe do centro, não é ligado à classe social, né, mas sim a distância de um centro, então seria periférico, tá?
Então, aí eu tenho, então, o sistema nervoso central, que está no eixo, e o sistema periférico, que está, né, distante do central. O que está em cada um desses sistemas? No central, nós temos o encéfalo, tá? E o encéfalo é um conjunto de outras 3 estruturas: cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tá? E o tronco encefálico, ele ainda é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E ainda compondo aqui o sistema nervoso central, nós temos a medula. Deixa eu pegar uma imagem aqui que eu queria mostrar isso para aqui, ó. Então, essa parte aqui, nós temos o encéfalo, que compõe o sistema nervoso central. Nós temos, né, o conjunto todo, que é chamado de encéfalo. Tem muito aluno que confunde encéfalo com cérebro, né? O encéfalo é o conjunto dessas estruturas, aonde eu tenho o cérebro, que é a maior parte, né, do encéfalo, o cerebelo, que é essa parte menorzinha aqui, ó, que fica abaixo do cérebro, e o tronco encefálico, que é aquela parte lá que é dividida em ponte, bulbo, mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? E aqui, ó, ramificado aqui, eu teria a medula espinal, ok? Deixa eu ver se eu tenho a medula aqui, tem lá embaixo, aqui, ó. E aqui eu tenho a medula espinal. Essa parte aqui compõe o sistema nervoso central, ok? E o periférico, professora? O periférico são nervos, tá? São nervos e gânglios que vão estar distribuídos. Ó, essa imagem aqui tá legal, né? Pra gente ver. Então, aqui eu tenho, ó, o cérebro central, tá? E aí eu tenho os nervos e gânglios que vão estar distribuídos ao longo do corpo, ok? Bom, essa é a primeira revisão, é a divisão do sistema nervoso central. Gente, eu vou fazendo, hoje eu nem vou falar todos os slides, porque não dá tempo. Ah, só esse daqui. Só a divisão, não vou explicar não. Os atos, os movimentos comandados pelos cérebros podem ser voluntários, o nome ajuda, né? Voluntários são movimentos que você comanda, comandar, correr, né? No geral, você consegue comandar. E os involuntários são movimentos que você não comanda. Um exemplo clássico de um movimento involuntário seria os movimentos dos seus órgãos, né, internos, estômago, coração, rim, pulmão, independente ali da sua vontade. Alguns podem ser mistos, né? Como assim, professora? Ele tem o ato voluntário e involuntário, por exemplo, como piscar a nossa pálpebra, né? Eu pisco querendo piscar e eu pisco sem ver. Como a respiração também, pode ser os dois. Eu respiro querendo e depois eu tô aqui dando aula, conversando com vocês, estou respirando também, mas sem, de fato, observar, sem ser voluntário, né? Então, podem ter movimentos e ações no nosso corpo que são os dois. E aí... Professora, Oi. um involuntário pode ser, tipo, a gente olhar para uma palavra e ler automaticamente? Isso, pensamento, mas esses seriam os dois, porque você quer também olhar e ler. Você virou, né? Então, seriam os dois, eu acho que Não, essa... tipo, se você quer, tipo, tá ali, sistema nervoso, você só bate na palavra ali e você lê automaticamente. Isso aí tá muito ligado ao sistema sensorial também, né? A neuroreceptores que a gente já tem, que fazem essa captação da imagem e manda para o cérebro. Seria periférico, sim, esse processo. Do jeito que você está tentando explicar, assim, se você olha e sabe que é uma cadeira, sem nem pensar que é uma cadeira, por exemplo, né? Você olha uma palavra e já sabe o significado, assim, ao menos isso é sistema nervoso, é a parte periférica do seu corpo, tá? Que comanda isso aí, seus nervos. Porque aí você tem receptores, né? Você tem nos olhos aqui, você tem fotorreceptores que vão fazer essa conexão periférica, que vão captar o estímulo e enviar esse estímulo para o seu cérebro. Então, essa parte aí de percepção está muito ligada ao sistema sensorial. Cheiro, isso acontece, né? Você nem está pensando no cheiro, você sente um cheiro e você já sabe que é o cheiro de uma maçã, de uma fruta ou do almoço da sua casa. E às vezes, pelo cheiro, você sabe se é a carne, se é o arroz que está fritando. Então, você tem receptores olfativos que vão captar esse cheiro e esse é sistema nervoso periférico. Boa observação, tá, Guilherme? Muito ligado ao sistema sensorial do nosso corpo. Vamos lá. E o que faz essas conexões? É o neurônio. O que eu quero que você saiba de neurônio? Eu coloquei algumas questões de neurônio lá na prova e estão relacionadas à anatomia do neurônio, à forma do neurônio, tá? A função do neurônio, gente, é propagar o impulso nervoso. Tá? Ou seja, essa conexão, chegou uma mensagem lá no meu cérebro. Por exemplo, eu senti o cheiro da carne cozinhando. E aí, minhas células olfativas, né, elas perceberam aquele cheiro
aqui na parte periférica, né? Enviar esse cheiro aqui lá para os nervos olfativos e os nervos olfativos mandar essa mensagem para o neurônio. E aí o neurônio, através de impulsos nervosos, vai captar que é o cheiro de uma carne, que é o cheiro do arroz, e aí eu vou saber, tá? Mas é o seguinte, então essa é a função de um neurônio, propagar impulsos nervosos, seja de respostas que você captou de estímulos externos, ou seja também de interno. É ele que vai fazer tudo, seja estímulos externos ou estímulos internos, tá? E o neurônio, ele é composto pelo quê? O neurônio é uma célula, tá? Uma célula mesmo. Professora, tipo uma célula muscular, uma célula sanguínea. Ela é uma célula do nosso corpo, só que ela tem a função específica dela, que é propagar os impulsos nervosos. E ela está presente ali no sistema nervoso, dentro do nosso encéfalo, e ela está distribuída ao longo do periférico, mas em outras formas. No periférico, nós vamos encontrar uma parte aqui só dos axônios, tá? Principalmente e gânglios ali no sistema periférico. Esse neurônio inteiro, com todas essas conexões, ele é encontrado aqui na massa encefálica, tá? Vamos lá. E o neurônio, ele é composto, então, ó, pelo núcleo, tá? Eu tenho um núcleo, afinal de contas, ele é uma célula, né? Então, ele tem um núcleo, ele tem o corpo celular, essa partezinha aqui, que seria onde está dispersas as organelas, tá? Que vão trabalhar ali para fazer as conexões, e ele tem essas ramificações. E aí, essas ramificações aqui que confundem, né? As ramificações que estão próximas ao corpo celular são os dendritos, tá? Isso aqui é dendrito. E aí, esses dendritos, eles vão se ramificar nesse tubo aqui, ó. Esse tubo é o axônio, então ele passa aqui, ó, essa parte rosa, que tá passando dentro dessas roxinhas. Isso é o axônio. E aqui no final, eu tenho as terminações axônicas, tá? E envolvendo os axônios, eu tenho a bainha de mielina, ok? E ainda tem esses pontinhos aqui, que não vieram o nome, que são chamados de nódulos de Ranvier. A função da bainha de mielina é proteger, tá, o axônio. Tudo bem? Vamos lá, então. O que mais que eu preciso falar aqui? O sentido da propagação é dendritos, axônios, e aí o seguinte, os dendritos de um neurônio captam as informações que saíram da terminação axônica. Então, a informação, ela sai a informação, né, que eu quero comunicar entre os meus neurônios lá. Ela sai aqui, ó, pelas terminações axônicas de um neurônio e são captadas pelos dendritos de outro neurônio. Aí ela passa aqui pelo neurônio, vai sair aqui por essas terminações axônicas que vão encontrar com outros dendritos e aí eu tenho a propagação do impulso nervoso. Até aqui tudo bem, gente? Ok? Sim. Sim. Então, vamos lá. Sim? Então, vamos falar um pouquinho da função aqui, ó, do cérebro, tá? Eu não vou... Essa parte aqui, deixa eu ver se eu cobri alguma coisa. Isso aqui só é a divisão do cérebro, tá? Lembrando que o cérebro faz parte do encéfalo, tá? O cérebro, ele tem uma divisão em córtex, que é essa parte... eu acho que eu tinha uma questãozinha nessa atividade que fala sobre isso. O córtex é essa parte mais externa aqui, ó, mais superior, e ela aqui tá rosinha, mas na verdade ela é chamada de massa cinzenta, e ela tem mesmo uma cor acinzentada, tá? Que é essa parte aqui, ó, que comanda... Oi? Parece acinzentada com roxo, né? Uhum. É meio roxeado. Mas esse roxo aí vem do formol para manter ali, porque quando coloca, a gente estuda, né, no centro de anatomia, aí essas partes ficam imersas no formol para conservar. Aí dá essa roxeada aí. Mas é bem legal de ver, gente. Eu não sei se alguém já viu um cérebro ao vivo assim. O quê? O Pietro. Ao vivo não, mas tipo assim, tem um cara que eu sigo na internet, chama Felipe Almeida, ele posta todas as cirurgias dele. Aí ele é muito massa. Legal. Gente, é muito... Ó, eu falo para vocês, se eu fosse médica, eu ia ser neurocirurgiã. Para mim não tem, assim, nenhuma parte dos sistemas que eu acho mais interessante do que o cérebro. E são os E médicos... também é um dos médicos que mais ganha. E outra coisa, quer falar assim, um médico top, o cara tem que ser fera, é neurocirurgião. Não tem nenhuma especialidade que o cara tem que dedicar, estudar mais, que
os outros médicos sabem. Tipo assim, você tá lá, tem o pediatra, tem urologista, enfim, as especialidades. A gente, tipo, chegou o neurocirurgião. Todo mundo sabe que o cara é fera, entendeu? É igual engenharia. Todo mundo fica ali nas engenharias, sabe quais das engenharias é aquela, tipo, mais top? É engenharia elétrica. Você pega ali engenharia civil, engenharia mecânica, o cara que estuda engenheiro elétrico, o cara tem que ser bom. Ou seja, tem que estudar muito para ser um engenheiro elétrico, tá? Então, são algumas coisas assim, que dentro da própria classe, né, as pessoas já sabem que para chegar naquele nível ali, teve que ter muita dedicação. Meninos, então tem essa parte mais interna aqui, que é a substância, a massa branca, tá? Onde encontra dendritos e axônios, e aqui nós temos alguns corpos neuronais. Mas eu queria falar com vocês das funções do cérebro, porque lá na provinha, eu coloquei algumas situações, tá? Em que você tem que saber se é cérebro, cerebelo, equilíbrio, tá? Essas funções. O cérebro, gente, ele tem as principais funções dele aqui, são as funções que estão ligadas ao sistema sensorial nosso, a captação do sistema sensorial, então visão, olfato, paladar, tudo que está envolvido a parte sensorial é função do cérebro receber essa informação, decodificar ela e devolver, ou o contrário, né? Ele já capta lá no seu cérebro e devolve, às vezes, em uma resposta de um estímulo, tá? Então, essa parte aqui de sensações, atos conscientes voluntários, pensar, outra coisa também que é muito função do cérebro, pensar, raciocinar, a inteligência, tudo isso está ligado à capacidade do nosso cérebro. Gente, a gente tem a mania também de falar assim, fulano é inteligente, fulano, eu brinco com vocês, né? Que tem as pessoas que são providas de inteligência e as desprovidas de inteligência. Mas não existe, na verdade, isso assim. Pode ser que alguma pessoa tenha uma facilidade. Gente, mas ninguém nasce sabendo. Ninguém. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo o que é uma célula. Ninguém nasce sabendo o que é uma sinapse nervosa. Eu tenho que aprender isso. Só que aí realmente, eu acredito que tenham pessoas que têm uma facilidade e outras pessoas que não têm. Mas, de fato, todo mundo tem que se dedicar. Até a gente entender isso, a gente vai ser... existe 2 tipos de analfabetismo. O analfabetismo funcional, que é aquele que, de fato, a pessoa nunca aprendeu, não sabe, porque ninguém nunca ensinou. Existe o analfabetismo de informação. Por exemplo, tem pessoas que são totalmente analfabetas nisso aqui que eu estou ensinando. Por quê? Sabe ler, sabe escrever, mas não teve interesse em aprender. Só que aí vem aquela questão, Diana, eu tenho que saber tudo? Não, mas você tem que, às vezes, pelo menos, dominar um pouquinho de cada assunto, gente. Porque, às vezes, você vai conversar com alguma pessoa e aí você fala, nossa, mas eu não sei nada sobre isso, nem sei, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente chama de esses analfabetos funcionais, né? Que não compreendem, não estudam. E a gente só entende isso a partir do momento que a gente entende que a informação eu preciso adquirir, eu preciso buscar. Se você não estudar, não vai adiantar, você não vai se tornar uma pessoa letrada, funcionalmente falando, e aí essa questão. Então, o cérebro, e é outra coisa, o cérebro precisa ser estimulado. O nosso cérebro, ele é um músculo, tá? Ele é um tecido muscular. O que acontece? Se uma pessoa, adianta você querer ficar forte, você tá aí magrinho, você tá aí super magro, insatisfeito, você cria músculos. Vai adiantar você ficar aí parado só querendo? Não, você tem que ir para academia, você tem que começar a fazer atividade física para estimular as suas células musculares a se desenvolverem. E aí, vamos pegar desse raciocínio, se o meu cérebro é músculo, eu tenho que estimular ele, para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver. Mas aí vem outra questão. Professora, mas não existe uma academia para o cérebro. Existe sim, gente, leitura, raciocínio, interpretação. Outra coisa, eu tô lendo, tem gente que tem esse hábito, você tá lendo um livro. Não é um livro, mas uma questão. Aí eu te falo assim, o que você leu? Aí você, não sei não, peraí, deixa eu ler de novo. Porque quando você tá lendo, tô aqui lendo meu livro aqui, ó. A contactação das coisas. Diana, o que você tá lendo? Peraí, deixa eu ler de novo. Por quê? Porque a gente só passa o olho. Quando você estiver lendo, você tem que resumir, você tem que anotar, você tem que, de fato, imergir naquilo ali que você está lendo para aquela informação entrar na sua cabeça e ficar armazenada lá. Gente, armazenar informação demanda muita energia.
O nosso corpo, ele não quer gastar energia. Por que você quer só ficar deitado? Você quer só ficar deitado e comer? Vamos pensar, a maioria das pessoas são assim. Para você é muito mais fácil assistir Netflix, ficar deitado e comer. Por quê? Essas três coisas não gastam energia. Por que é muito melhor ficar sentado do que em pé? Porque sentado você gasta menos energia. E o nosso corpo, ele quer sempre gastar menos energia. Então, ele vai te levar sempre para o lado de gastar menos energia. Então, é por isso que eu vou preferir ficar deitado. É por isso que eu vou preferir assistir uma série, porque a série já traz tudo mastigado para mim. Poucas séries têm que te fazer pensar. E quando, às vezes, uma série tem que te fazer pensar e raciocinar em torno daquilo que está acontecendo, às vezes você até desiste. Ah, não, isso aqui tá muito difícil, não tô entendendo nada. Tipo Dark, né? Lembrou que Dark é uma série que, se você não assistir com atenção e raciocínio, você não entende bulufas do que tá acontecendo. Porque gasta energia. Entendeu? Comer é bom porque comer manda energia. Gente, então o nosso cérebro é assim, tá? Pensar, raciocinar, demanda energia e a gente não quer gastar energia, né? Então, vamos lá. É muita coisa. Gente, aí nós temos essa parte aqui que eu quero falar com vocês, do cerebelo, tá? Cerebelo, então já vimos o cérebro. Eu tô pulando alguns slides aqui, gente, porque é questão de tempo, tá? E aí eu tô focando no que é mais importante para a prova. Aí nós temos aqui o cerebelo, que é essa parte aqui do encéfalo que tá abaixo do cérebro. O cerebelo, vou dar uma dica para vocês. A função dele, assim, primordial, seria controlar o equilíbrio do nosso corpo. Isso. Então, eu consigo andar de bicicleta, ou consigo andar mesmo, porque o meu cerebelo, ele ajuda no meu equilíbrio corporal. Então, toda vez que você tem um prejuízo do equilíbrio do seu corpo, a lesão, ela tá aqui, ou no cerebelo, ou no tubo auditivo aqui, que a gente chama de labirinto. Tá? Que são as duas áreas do corpo que ajudam a controlar o nosso equilíbrio. Só que aí vamos pensar, como eu estou trabalhando com sistema nervoso, obviamente ali a resposta da questão vai girar em torno do cerebelo. Se eu estivesse trabalhando com questões sobre sistema sensorial, agora para o Enem, aí o aluno ele já tem que ser mais astuto, né? Porque eu falo assim, aluno às vezes tem que ficar ligado, porque se a prova é sobre sistema nervoso, as questões vão girar em torno do sistema nervoso, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque às vezes a gente viaja um pouco nas perguntas lá. Então, gente, resumindo aqui, esse cerebelo está ligado ao equilíbrio do corpo, ok? Noção de espaço, coordenação desses movimentos. E o tronco encefálico, pessoal, ele vai ser um receptor. Olha que legal. Ele vai captar os estímulos que estão vindo das regiões periféricas do seu corpo, tá? Então, eu tenho estímulos vindo de diferentes regiões. Quem capta isso é o tronco encefálico. E aí, ele manda isso aqui para o seu cérebro, e o seu cérebro, através das sinapses, vai decodificar isso daí, ok? Então, essa é a função básica do sistema nervoso central. E aí, para finalizar aqui o central, falta a medula, né? Então, é o seguinte, a medula, gente, ela faz uma ligação entre o sistema periférico, né, que vai estar aqui, e o central. Então, os nervos, eles vão captar essas informações, enviar para a medula espinal, e a medula espinal vai enviar isso aqui para o seu cérebro. A medula espinal, ela se localiza dentro das vértebras, tá? Então, ela fica aqui, dentro das vértebras do seu corpo, levando essas informações e devolvendo as informações, ok? Essa questãozinha aqui também é importante, porque vai te ajudar na atividade de hoje e na provinha também, que são as meninges, tá? As meninges... Oi, peraí, deixa eu voltar aqui. Porque quando eu tô projetando, eu não vejo vocês. Pode falar. Quando a pessoa pega labirintite, eu já ouvi falar que ela fica tonta, mas você diz que influencia o equilíbrio. É porque assim, Igor, nós temos duas áreas do nosso corpo que ajudam no nosso equilíbrio. É o cerebelo, que é a resposta nervosa, mas nós temos também uma ligação entre uma orelha e outra. Nós temos aqui nessa mediação o que a gente chama de labirinto. É um tubo que liga essa orelha à outra aqui, tá? Esse tubo labirinto, ele tem um líquido. E esse líquido, ele ajuda no nosso equilíbrio. Esse líquido, ele tem que ficar estático, ou seja, parado. Se eu balanço esse líquido, ele deixa a gente tonta. A labirintite é o quê? Esse líquido, ele fica muito fluido, ele vai ficando mais fluido e ele se move, mesmo que a pessoa não esteja movendo.
E aí a pessoa desenvolve uma doença que é a labirintite. Ou ele se move mais do que o normal. Exemplo, quem tem labirintite não pode fazer isso aqui, ó. Eu tô aqui sentada, né? Normal. Eu levantei, ok, porque eu não tenho labirintite, tá? Mas se a pessoa que tem labirintite, se ela levantasse de uma vez, o meu líquido aqui, ele mexeu, mas não a ponto de eu ficar tonta. Quem tem labirintite, só desse movimento aqui, o líquido já tinha na cabeça dela e ela fica tontinha toda hora. Qualquer mínimo movimento dela, esse líquido mexe. Isso não tá ligado à perda do equilíbrio. Tá ligado só essa questão. Agora, se a pessoa ela tem uma lesão no cerebelo, aí de fato ela perde o equilíbrio para sempre. Então, todos os movimentos corporais que estejam ligados ao equilíbrio, com certeza ela vai perder. Mas labirintite é isso. É uma doença que a pessoa desenvolve e tá muito ligada emocional, sabe? Às vezes as pessoas que têm depressão, estresse ou ansiosas, elas desenvolvem labirintite. E a labirintite tem cura, tem tratamento. E às vezes ela é só temporária. Naquele período que a pessoa está estressada, ela tem a labirintite, mas depois a vida melhora, normaliza e volta ao normal, tá? Eu tive um pouquinho quando eu casei. Fiquei ansiosa, nervosa, mas depois passou. Professora, e por que conforme a evolução foi passando, esse líquido não foi eliminado? Nossa, essa água tá com gosto de ovo. O que você fez nesse copo? Nada. Nossa, gente. Fala de novo, Igor. Eu fui beber água aqui, o copo cheio de ovo. E por que conforme a evolução foi passando, esse líquido não foi eliminado? Tá gosto de água. Não, mas é porque esse líquido é importante, é ele que mantém meu equilíbrio. É ele que mantém, assim, esse equilíbrio mais de movimento, né? Rápido. Não teria por que eu perder ele, não. Ele tem muita importância. Porque o que eu perco no processo de evolução? Estruturas que demandam um gasto energético, porque como eu expliquei para vocês, Gorinha, o meu corpo, ele gasta muita energia. E pensa, se eu estou gastando muita energia para manter esse líquido, esse exemplo, né? E esse líquido não é importante para o meu corpo. Aí sim eu poderia perder. Só que esse líquido ele é importante porque ele mantém o equilíbrio. Não é que ele tira, ele mantém meu equilíbrio. Ele ajuda a manter. Só que quando eu movimento ele, eu tenho essa sensação de perda do equilíbrio. Então, assim, no processo evolutivo, a maioria das espécies, elas perdem membros ou perdem algumas funções, dada a inutilidade daquele órgão. O órgão ele vai se tornando inútil a ponto de que o meu corpo entenda que manter ele funcionando, eu manter um gasto energético para funcionar, ele é inútil. E aí, gente, mas a gente fala assim, parece que é rápido. Mas aí, em longos milhares de anos, pode ser que a gente acabe sofrendo uma evolução, uma mutação, e o nosso corpo entenda que a gente não precise mais. Esses dias eu estava pensando, eu estava numa estrada, e aí apareceu já ouviu falar em sementes aladas? Tem o processo da dispersão, não tem nada a ver, mas vocês tanto que a natureza é maravilhosa, né? As sementes, um dos modos de reprodução é através da dispersão das sementes, né? E algumas sementes de algumas plantas, principalmente do cerrado, elas desenvolveram uma membraninha. Não sei se vocês já viram. Muitas plantas do cerrado, a semente ela tem uma membrana externa, que faz como se fossem umas asinhas, que facilita a sua dispersão. Então, o vento vem, bate. E aí, por ela ter essa asinha ao lado, ela aumenta, né, a superfície de contato e ela consegue ser levada longe, chama sementes aladas. Diferente de um caroço, por exemplo, que é duro, rígido, mais denso, e aonde ele cair ali, ele vai brotar. E essas sementes, né, elas são mais leves, mais fluídas. Então, às vezes, você tem uma plantinha aqui no Vale do Sol, onde eu moro, e pode nascer uma planta igual a minha lá no Jundiaí, que ela foi voando. Então, é muito interessante. Isso aí foi evolução. As sementes não tinham essa membrana, elas desenvolveram. Então, no processo evolutivo, tanto a gente pode adquirir coisas como perder. E tudo está ligado à melhoria da nossa espécie. Viajei aqui um pouquinho com vocês, gente, porque eu gosto muito desse assunto de evolução e tal. Voltando aqui para as membranas do cérebro, tá? O cérebro tem 3 membranas que recobrem e protegem o cérebro, que estão entre a caixa craniana, né, o osso aqui que forma o crânio. Nós temos, então, ó, a primeira membrana aqui, que é a dura mater, tá? Pia mater, e nós temos, desculpa,
dura mater, aracnoide e pia mater, tá? A função dessas membranas é proteger o cérebro e irrigar o cérebro. Tá vendo que elas são altamente irrigadas com vasos sanguíneos? Então, ela vai levar nutrientes, essas membranas aqui, ó, o sangue vai chegar até aqui e através de fusão eu vou mandar energia, nutriente, oxigênio para a massa encefálica, ok? Eu gosto muito dessas membraninhas aqui, interessante. E aí, gente, nós temos o sistema nervoso periférico, tá? Que é composto por nervos e gânglios do corpo, do nosso corpo, tá? Esses nervos estão ramificados pelo corpo e a função deles, nós temos os nervos sensitivos, que vão ser nervos que vão captar a parte sensorial, tipo quente e frio, vai estar nervos também mecanos, né, que vão, sensação, textura, são esses nervos sensitivos. Então, a gente sabe se é uma pelúcia, se é rugoso, se é áspero, né, através desses nervos receptores que vão estar distribuídos aqui nos nossos epitélios, tá? Nós temos nervos motores, né, que vão trabalhar com movimento, que são mecanorreceptores, e nervos mistos, que podem fazer os dois, né? Tanto observar sistemas de sentido quanto motores. Gente, tá muito rápido, porque, assim, né, é muita coisa. O que eu queria falar com vocês é dessa divisão aqui do periférico. Isso aqui eu cobrei lá na prova, tá? O sistema periférico, ele tem uma divisão, tá? Que é a divisão entre sistema nervoso voluntário, que é chamado de somático, e o sistema nervoso autônomo, que é chamado de visceral. Tá, vamos entender a diferença? O sistema nervoso voluntário, o nome ajuda, ó, sistema nervoso voluntário. A gente já viu que a definição de palavra está em coisas conscientes. Em ações conscientes que eu falo, eu tenho propriedade daquilo que eu estou fazendo. Então, essa parte de conexão periférica voluntária é nessa divisão. O que eu faço conscientemente, professor? Eu posso andar, eu posso falar, eu posso pensar. E aí tem, né, o movimento de um braço, de uma perna, que são ações voluntárias, ou seja, conscientemente eu vou fazê-las. Eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Já tem ações periféricas que são autônomas. E aí a gente fala de visceral, né? Principalmente com funcionamento dos nossos órgãos, como eu expliquei para vocês lá no comecinho também, tá? Então, ó, o sistema nervoso periférico é dividido em voluntário e involuntário, né? Que seria, na verdade, o nome correto aqui, autônomo ou visceral, que está ligado ao funcionamento das nossas vísceras, né? Coração, pulmão, o funcionamento de um estômago, os batimentos cardíacos, tudo isso é autônomo, você não comanda. Né? Ainda bem, porque pensa se você tivesse que lembrar de respirar. Pensa se você tivesse que lembrar que seu coração tem que bater o dia inteiro. Gente, a gente ia morrer, eu acho, né? Não lembro nem Senhor. Vamos lá. E aí, o seguinte, o sistema nervoso autônomo, ele ainda tem uma divisão. Ele é dividido em simpático e parasimpático. Porque essas ações aqui, ó, autônomas, elas podem ser de resposta rápida ou não. E aí nós temos algumas classificações aqui, ó, do sistema nervoso autônomo, parasimpático ou simpático. O parasimpático, gente, nesse slide aqui eu tenho uma definição assim, ó, bem pequenininha, tá? Só que aí, na hora que você estiver estudando, você pode pegar essa definição e depois dar uma olhada nesses desenhos aqui que ajuda, tá? Ó, o simpático é aquele que vai te preparar para o estresse. A gente fala que é o instinto de luta e fuga, né? Já o parasimpático é aquele que vai relaxar, que a gente tem essa tendência. Se você já levou um susto muito grande, você achou que ia bater o carro, na hora você assustou, né? Ah, meu Deus do céu, que susto e tal. Aí você viu que nada aconteceu, graças a Deus. Passou um pouquinho, você ficou, né? Ufa, você relaxa. Ou mesmo às vezes você tá ali nervoso com alguma coisa que aconteceu, depois de um tempo a gente vai relaxar e voltar. Então, isso aqui, ó, esse é o simpático, que prepara o nosso corpo para esses instintos, né, de fuga. Mesmo, isso aqui, gente, você não percebe, tá? É aquele instinto lá. Você tá lá cozinhando, de repente você encosta a mão na chama quente. Automaticamente, o que você vai fazer? Retirar a sua mão, né? Então, você ativou aqui o sistema simpático, instinto de fuga. E aí, depois que a queimadura for melhorando, né? Óbvio que vai demorar um pouquinho, você vai relaxando e seu sistema nervoso parasimpático vai liberando hormônios que vão ali ajudar a controlar. E o que acontece com o nosso corpo? No parasimpático,
que é esse que a gente fica mais tranquilo, né? A gente contrai a pupila, então nossa pupila fica menorzinha. Já no simpático, a gente, a pupila dilata, seu olho fica bem grandão. No parasimpático, a gente vai salivar, por isso que às vezes quando você tá dormindo, você até baba, né? Quem nunca? Gente, nesse tempinho agora, você vai almoçar agora, vai vir um soninho, você deita aí no seu sofá para tirar uma sonequinha. Tem gente que acorda com a cara pregada lá, de tanta baba, né? Mas isso acontece, né? Porque você tá ali relaxado, você tá de boa, e aí você tem uma estimulação das glândulas salivares. Já no simpático, gente, passando o crush, você tá tipo super, você tá lá, você não esperava, e ele passa na sua frente. A boca seca na hora, seu coração, né? Tudo, ó. Você tá lá, pensa, você tá lá no shopping, andando de boa, tá esperando nada daquele dia na sua vida. De repente, passa um crush na sua frente e ainda te fala oi. Ainda fala, oi, Samantha. Gente, o coração vai na boca, né? Vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Oi, sumida. Eu fazia 8ª série, eu era muito bobo. Aí tinha um menino lá que eu achava ele bonitinho, sabe? Só que ele era muito bonito mesmo, tipo, todas as meninas queriam ele nunca tinha falado um oi pra mim. Aí um dia eu tô escorada, gente, eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu tô escorada entre a minha porta da minha sala e da dele, assim, lá na hora do intervalo. E o menino chega, para na minha frente e fala, oi, Diana, e estende a mão. Gente, sabe o que eu fiz? Eu entrei pra minha, eu saí correndo e entrei pra dentro da sala. Eu não fiz nada. Gente, até hoje eu tenho vergonha disso, que eu acho que ele pensou assim, velho, essa menina é louca. Ao invés de eu estender a mão, falar pelo menos um oi, eu saí, gente, eu já era mais velha, eu tava tipo no 8º ano, eu já tinha uns 12, 13 anos. Eu saí correndo, igual uma criança. Aí eu falei, até hoje eu acho que ele pensou, mas assim, gente, eu fiquei tão nervosa. Só de relembrar, eu lembro aqui do meu coração palpitando. Então, isso Aí aqui. você vê ele na rua, você não tá correndo, não. Não, gente, nem lembro mais o nome. Eu não lembro quem é. Se eu ver, eu não sei quem é. Mas eu lembro da situação, porque me marcou de tão nervosa que eu fiquei quando ele falou oi e estendeu a mão para mim. Gente, eu saí correndo, vocês entendem? Eu entrei para dentro da sala e sentei na cadeira e eu falei, gente, eu achei muito sonso, né? E aí é isso, tá? O sistema nervoso simpático tem esse comando e o parasimpático tem esse comando mais que estimula, né? Assim, ó, acelera os batimentos, relaxa os brônquios, inibe a atividade ali do nosso corpo, enquanto o parasimpático vai voltando, aí com certeza depois eu fui voltando ao normal, né? E percebi a burrada que eu havia feito. Tia, podemos almoçar agora que eu tô morrendo de fome. Professor, eu vi gente caindo aí, né? Criança, então é isso, tá? Só para finalizar aqui, Guilherme, essa a revisão do sistema nervoso. Amanhã a gente corrige os exercícios. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Professora, esse sistema também controla a vontade de comer alguma coisa boa, ou quando você tá... Mas quando você não tá com fome, ou quando você quer fazer xixi ou fazer alguma coisa, eles também controlam isso? Controla tudo, tá? É igual eu falei, controla os funcionamentos viscerais. Então, vai controlar o seu esfíncter, né? Que é a válvulazinha ali do final do reto, então a vontade de fazer cocô, xixi. Essas percepções são todas comandadas pelo sistema nervoso, sim, com certeza, visceral. Olha o chat, professor. A gente não comanda, né? Vou olhar o chat. Professora, porque quando a pessoa fica com muito medo, o esfíncter dela retrai e não passa nada. Ele não tá aqui, gente. Ele não tá aqui, mas se ele ouvisse, ele ia ficar. Que exemplo mais bobo que você tá explicando para seus alunos. Do jeito que ele é o marido da Diana, né? Gente, né? Normal, de 8ª série. Se ele ficar com ciúme disso, pode, né? Eu tenho um X9 aqui do meu lado, aqui, escutando a história. Rapaz. Né? Não, mas ele não conta, não, porque até sons, essas coisas. Meninos, alguém ele tem medo da mãe, né? Ele tem. Eu sou mais brava que o pai dele. Né, Pedro? Gente, nossa, ele fez uma coisa. Agora que a aula já acabou, eu vou contar pra vocês. O que esse menino fez? Vou até parar de gravar. Quem quiser. Gente, a aula já acabou, tá? A professora saiu desde parar de gravar. Ela saiu da reunião mesmo. Acho que ela volta. Ela saiu desde gravar. Ela apertou o botão errado. Ela apertou o botão de desligar desde parar de gravar. Pois é.
Professor,